Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Claudinho de História aqui da Univir, professor de História Geral, História do Brasil, futuramente também algumas aulas de História de Roraima, mas não é só isso. Além de ser professor desse curso, você já sabe, sou também considerado o professor mais bonito aqui da Univir. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los, é um prazer reencontrá-los. E saber que você continua firme na sua caminhada de vitória. Estudando mais, conversando menos, fazendo mais exercícios e assistindo menos TV, participando menos das redes sociais, para que o seu nome possa ser escrito na relação dos aprovados, em nome de Jesus, digam amém. Amém. Como é gostoso estudar história. Na nossa última aula, estudamos a expansão colonial do Brasil. Você aprendeu que, apesar da colonização ter começado pela região litorânea, e principalmente com a atividade açucareira, aprendeu que ao longo dos séculos 16 e 17, a colonização avançou pelo interior, principalmente com algumas atividades econômicas que foram essenciais para que a colonização se expandisse além do Tratado de Tordesilhas. Aqui falamos no desenvolvimento da pecuária e você está lembrado disso. Dissemos que enquanto a cana-de-açúcar se desenvolveu na região litorânea, voltada para o mercado externo, utilizando essencialmente a mão de obra escrava, a pecuária se desenvolveu no interior, começando principalmente pelo interior do Nordeste, com uma produção voltada para o mercado interno, para o próprio consumo e a utilização da mão de obra livre. Dissemos que enquanto a cana-de-açúcar consistiu na atividade econômica principal, a pecuária consistiu na atividade econômica complementar, subsidiária, estudamos isso. Dissemos também que a procura pelo ouro, a busca pelo ouro, através de expedições conhecidas como entradas e bandeiras, foram decisivas por empurrar a colonização para o interior do Brasil. Você também aprendeu isso. Dissemos que outra atividade econômica, a coleta, a busca pelas drogas do sertão, foi determinante na colonização da Amazônia, portanto, estendendo as fronteiras do Brasil, além daqueles limites impostos entre Portugal e Espanha, em 1494, você está lembrado disso. Portanto, a colonização do Brasil se expande, e dar ao mapa do Brasil praticamente a configuração do mapa atual. É claro que após o Tratado de Tordesilhas, alguns outros tratados foram surgindo, como o Tratado de Utrecht em 1713, o Tratado de Madrid em 1750, o Tratado de Santo Ildefonso em 1761, e o Tratado de Badajoz, mais tarde, lá em 1801. De tal modo que temos a configuração do mapa atual do Brasil, basicamente definido desde 1750, com exceção de um estado que só foi anexado ao Brasil no início do século XX, e você já sabe qual foi o estado, porque eu falei na aula passada. Qual é o estado? Se você errar, merece levar o quê? Uma pedrada, porque eu expliquei na aula passada que esse estado foi o Acre. O Acre foi o último estado a ser anexado ao Brasil. Falamos na aula passada das nossas expedições, entradas e bandeiras. E hoje vamos falar rapidinho de uma outra expedição chamada de Monções. Nós dissemos e fizemos na aula passada uma diferença clássica entre as chamadas entradas e bandeiras. Você está lembrado? Se caísse uma questão na tua prova, dizendo assim, com base nos seus conhecimentos, adquiridos nas aulas do Claudinho,
responda, qual a principal diferença entre as entradas e as bandeiras? A resposta é muito fácil, e é por isso que quem erra merece levar uma pedrada. Porque eu disse que as entradas foram expedições oficiais, expedições patrocinadas pelo governo português, enquanto as bandeiras eram expedições particulares, patrocinadas pelos próprios aventureiros, bandeirantes, que partindo da província de São Vicente, interior de São Paulo hoje, se embrenavam sertões afora, em busca de índios, em busca de ouro e em busca de escravos foragidos. Estão lembrados disso? Digam sim. Nós dissemos que as entradas, aliás, as bandeiras em busca de ouro, ficaram conhecidas como bandeiras de quê? De quê? As bandeiras em busca de ouro ficaram conhecidas como bandeiras de quê? Se você acertar, eu sou capaz de levar um chocolate para os meninos lá de casa hoje. E se você errar, serei capaz de lhe dar uma pedrada. As bandeiras em busca de ouro. Parabéns, você acertou, estou feliz. As bandeiras em busca de ouro, conhecidas como bandeiras de prospecção. As bandeiras em busca de escravos foragidos, ficaram conhecidas como bandeiras de contrato, o sertanismo de contrato. E as bandeiras em busca de índios para serem capturados e vendidos como escravos, ficaram conhecidas como bandeiras de apresamento. Estão lembrados disso? E aí vieram outras expedições que foram paralelas, como concomitantes às entradas de bandeiras, mas de uma outra forma, as chamadas moções. Eram expedições que seguiam pelos rios. Meu amado irmão, minha amada irmã, você diga glória, você já sabe que as entradas e bandeiras eram expedições terrestres, enquanto as moções eram expedições que seguiam o curso dos rios. Olha que bonito. Com base nos seus conhecimentos adquiridos nas aulas do Claudinho, marque a alternativa que corresponde às características das bandeiras e das moções. O que você vai procurar? Qual alternativa? Aquela alternativa que deve dizer o seguinte: enquanto as bandeiras eram expedições particulares e por rotas terrestres ou pela via terrestres, as bandeiras, as entradas eram expedições também terrestres, mas de caráter oficial, ou seja, patrocinadas pelo governo português. As moções eram expedições particulares, mas fluviais, que seguiam o curso dos rios. Diga bonito isso. Foram responsáveis pela interiorização do comércio. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, você encontra uma outra diferença. Nem as entradas e nem as bandeiras tinham pretensões de desenvolver o comércio, mas as moções, por vias terrestres, levava-se produtos para comercialização nos mais longínquos rincões da colônia. Falei pouco, mas falei bonito. As moções eram expedições fluviais que saíam pelos rios levando diversos produtos para serem vendidos nos mais longínquos rincões da colônia, portanto responsável pela interiorização do comércio
e pela formação de vários núcleos de povoação ou de povoamento, além da linha de Tordesilhas. Como é bonito estudar história. E você está lembrado, corta para mim, está ótimo assim. E você está lembrado que eu disse na aula passada, quem foram os responsáveis pelo descobrimento do ouro? Os portugueses, membros das entradas, os bandeirantes que saíam de São Paulo. Se você errar, merece levar uma pedrada, porque eu expliquei na aula passada, e você estudou em casa durante a semana inteira, eu tenho certeza disso. Digo amém. Quem descobriram ouro? Os membros das entradas ou os portugueses, aliás, os bandeirantes paulistas? Resposta: parabéns, você acertou. Me orgulho em ser o seu professor. Me orgulho em fazer parte da sua história de vitória. Foram os bandeirantes que encontraram ouro, primeiro na Serra da Cantareira, em São Paulo. A Serra da Cantareira foi aquela serra que o avião dos mamonas assassinas caiu. Muito bem. Encontraram ouro ali, depois, em maior quantidade, obviamente, nessa região do atual estado de Minas Gerais. Você está lembrado que na aula passada eu disse assim, olha, quando os bandeirantes encontraram ouro, disseram, o ouro é nosso, fomos nós quem encontramos. Estão lembrados disso? É muito comum no dia da prova, você sentar, pegar a sua prova e dizer assim, parece que o Claudinho estava falando ao meu ouvido. Quantos e quantos alunos dizem assim, professor, eu respondi aquela questão ouvindo a sua voz. Que legal. Você está lembrado que eu disse assim, os bandeirantes encontraram ouro e disseram, o ouro é nosso. Porque aquilo que não é achado é roubado. Não, aquilo que é achado não é roubado. Está lembrado disso? Às vezes, quando eu falo uma bobagem, uma besteira, alguma coisa que você pode achar que não tem muito a ver, é exatamente para facilitar você lembrar no dia da prova daquilo que interessa. Às vezes o aluno diz assim, professor, eu só lembrei daquele assunto porque eu lembrei daquela bobagem que o Senhor falou. Então aqui nada se perde, tudo tem uma intenção. Eu disse assim, o que é achado não é roubado. Então os bandeirantes disseram, o ouro, porque fomos nós quem achamos. E os portugueses disseram, perdeu, playboy, a casa caiu, mano, porque na verdade vocês acharam que era nosso. E eu até costumo dizer o seguinte, se Claudinho põe a sua calça para lavar, manda para uma lavanderia, e alguém encontra algo dentro da calça do Claudinho, o que tem dentro da calça do Claudinho pertence a quem? Ao Claudinho, não é? Ninguém pode dizer, eu achei, o que é achado não é roubado. Portugal disse, vocês encontraram ouro, mas encontraram dentro da nossa colônia, o ouro é nosso. E esses portugueses e bandeirantes travaram uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos Emboabas. Isso aqui, quando cai em prova, você tem que saber para responder. Se não cair na prova, fique tranquilo. A Guerra dos Emboabas, um conflito, um confronto que envolveu de um lado bandeirantes, de outro lado portugueses. Olha lá, Guerra dos Emboabas.
Guerra dos Emboabas. A Emboaba, palavra de origem tupi, que servia para designar os que não haviam nascido na região. Eram os chamados forasteiros, aqueles que vinham de fora. Mas tem uma relação também com uma espécie de ave da região que tinha apenas cobrindo até os pés. Então, os bandeirantes chegavam calçando botas que cobriam o pé inteiro e até a metade da perna, basicamente. Então, começamos a fazer uma relação entre aqueles forasteiros que tinham os pés calçados e cobertos com essa ave que os tupis-guaranis também chamavam de emboaba. Se eu fazer a relação com a emboaba, que era ave com penas até os pés. Inúmeros portugueses da metrópole. Quem era a metrópole, professor? Quem era a metrópole, professor? Você já sabe, Portugal. Inúmeros portugueses da metrópole, vamos apagar, senão vai ficar ruim para você escrever, e você sabe que eu sou o seu coração, eu não quero o seu mal, só dou uma pedrada quando você errar. Inúmeros portugueses da metrópole ou da própria colônia, tão logo souberam da descoberta do ouro, dirigiram-se para o local das jazidas com a intenção de apoderar-se dela. Os paulistas, sentiram-se injustiçados com a ambição portuguesa. Isso provocou violentos conflitos entre os dois grupos, e esse mais importante, conhecido como a Guerra dos Emboabas. Então, se cai uma questão em prova e diz assim: a respeito da Guerra dos Emboabas, marque a alternativa correta. Você vai dizer que a Guerra dos Emboabas foi um conflito envolvendo portugueses versus paulistas ou bandeirantes, disputando a região do ouro. Tudo bem? A Guerra dos Emboabas foi um conflito. Isso ocorreu, pessoal, no ano de 1707. A Guerra dos Emboabas foi um conflito envolvendo de um lado portugueses e do outro lado paulistas, disputando a região do ouro. O ouro é uma coisa muito louca na vida das pessoas, não é? Eu queria descobrir ainda quem foi o filho de uma égua que trouxe a ideia, ou criou a ideia, de que ouro tem algum valor, do fundo do coração. Ninguém come ouro. Professor, então o que tem valor é só o que a gente come? Não, também não é só isso, não é? Mas a verdade é que nós matamos muito mais por ouro do que por comida, não é? Matamos muito mais por ouro do que para ajudar alguém. Então, a humanidade, e aqui no Brasil não foi diferente, nós matamos e morremos pelo ouro. Pois bem, portugueses e paulistas entraram em confronto nessa guerra chamada Guerra dos Emboabas. Portugal, preocupado com a perda do poder, assumiu o controle da região, expulsando grande parte dos forasteiros que migraram para o centro-oeste ou para o sul. Foram para Goiás, Mato Grosso e também encontraram ouro nessa região, mas em pequena quantidade quando se compara com a mineração na região aí das Minas Gerais. Cuidado, porque já caiu uma questão em prova, fazendo uma referência ao episódio chamado Capão da Traição. E perguntava, o Capão da Traição foi um episódio associado a que revolta no Brasil? Se você errar, merece levar uma pedrada, porque o Capão da Traição
ocorre dentro da Guerra dos Emboabas. Na verdade, os bandeirantes derrotados praticamente, receberam a proposta de que se entregasse as armas, teriam suas vidas poupadas. Aí entregaram as armas ali próximo ao Riacho das Mortes. O Riacho das Mortes é aquele riacho que começa lá no início, vai, e só termina quando chega lá no fim. Então ali próximo ao Riacho das Mortes, os bandeirantes entregaram as armas, estavam rendidos e sem reação, sem resistência, foram mortos. De 250 a 300 bandeirantes aproximadamente, que morreram sem resistência, tinham entregue as armas. Esse episódio ficou conhecido como Capão da Traição. Fato é que os portugueses passaram a ter pleno controle sobre a região da mineração. Tudo bem? Digam sim. Aí a gente avança e diz que as atividades econômicas desenvolvidas durante o período do Brasil colônia foram fatores essenciais para a expansão territorial brasileira. Já falamos disso, é apenas um lembrete rápido para avançarmos no tema ou no novo tema. Alright? Diga alright. Quando não entenderem, vocês digam desedorite. Tudo bem? Alright, entendemos. Desedorite, não entendemos. As atividades econômicas desenvolvidas durante o período do Brasil colônia foram fatores essenciais para a expansão territorial brasileira, principalmente a mineração, as drogas do sertão e a pecuária, pois essas atividades se estabeleceram em regiões que ultrapassavam os limites espaciais estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Em que pese eu já ter dito tudo isso, quando eu trago esse resumo rápido, é para que você possa anotar no seu caderno e fazer uma revisão, principalmente na semana da prova. Não tem como você ler um livro inteiro na semana da prova, mas tem como fazer uma revisão pelo resumo que o seu professor lhe passou. E é basicamente isso que cai em prova. Em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, anulando o Tratado de Tordesilhas, já falei numa aula passada também, determinando que a posse das terras fosse de quem de fato tivesse ocupado. O colonizado, não é? Adotou-se aí um princípio chamado, corta para mim, adotou-se aí um princípio que é denominado o princípio do uti possidetis. É uma expressão latina, uti possidetis, que significa, na verdade, o uso efetivo da posse. Em outras palavras, aquele que colonizou primeiro deverá se tornar o dono. Isso aqui é importante, porque o Brasil terminou ficando com parte do que hoje é a Argentina, os espanhóis com partes do que hoje é o Rio Grande do Sul, e obviamente que isso foi desmanchado mais tarde por outros tratados, mas o importante é que adotou-se o princípio de que quem colonizasse era o dono. Eu já vi uma questão de prova da FUVEST em São Paulo, perguntando quem foi o diplomata brasileiro que representou Portugal no Tratado de Madrid. Professor, que pergunta difícil. Difícil se você não estudasse na Univir. Mas se você estuda na Univir, o difícil se torna fácil e o fácil se torna bom. Portanto, a partir de hoje você irá responder que o diplomata responsável pela negociação com a Espanha no Tratado de Madrid foi o paulista Alexandre de Gusmão. Alexandre de Gusmão foi o responsável por representar Portugal e o Brasil no chamado Tratado de Madrid. Alexandre de Gusmão, 1750.
Ele já morreu, eu fiquei sabendo disso faz pouco tempo, tudo bem? Vamos responder uma questão de prova da FUVEST, para ver se você merece um chocolate ou merece uma pedrada. No século XVII, contribuíram para a penetração para o interior brasileiro. A letra A de amor, o desenvolvimento das culturas da cana-de-açúcar e do algodão, minas técnicas da gravação responderiam a letra A? Responderiam? Não. Parabéns, por isso que eu tenho orgulho de vocês. A pergunta é, no século XVII, contribuíram para a penetração para o interior do Brasil, o desenvolvimento das culturas da cana-de-açúcar? Você sabe que não, porque a cana-de-açúcar se desenvolve, meu amado irmão, minha amada irmã, na região litorânea. Tudo bem? Diga orite. A cana-de-açúcar se desenvolve na região litorânea. E como você já aprendeu que a cana-de-açúcar foi a atividade econômica principal, nada deveria atrapalhar a cana-de-açúcar. Por isso, outras atividades econômicas foram responsáveis pela penetração da colonização para o interior do Brasil. Olha o que diz a letra B. Olha a letra B. O apresamento de indígena e a procura de riquezas naturais, marcaria isso? A letra C de Claudinho, a necessidade de defesa e o combate aos franceses, a D. O fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa, ou a Guerra dos Emboabas e a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que você marcou a alternativa correta e é por isso que eu tenho orgulho em ser seu professor e a alternativa está aqui na letra B. Está aí, pessoal, a alternativa, a letra B. O apresamento ao índio ou do índio e a busca pelas riquezas minerais. Próxima questão, no Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo. Olha como você está preparado para fazer uma prova. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na ocupação das áreas litorâneas? Claro que não, porque o gado come a cana, não é? O gado come a cana. Imagine que eu sou um boi, tudo bem? Eu sou boi, você é cana. Você acha que a gente vai ter uma relação amigável? Você acha? Eu acho que não. Porque boi e cana não combinam. Portanto, o boi tem que ser criado longe do litoral. A letra B, a expulsão do assalariado do campo, a formação e exploração dos minifúndios, a fixação do escravo na agricultura ou a pecuária foi importante no Brasil colônia para a expansão para o interior. Qual alternativa você marcaria? Não tenho nem dúvida que você acertou. Resposta, a letra é, parabéns, parabéns, é a resposta exata, parabéns. O texto abaixo refere-se à atividade pecuarista no Brasil colônia. É uma questão da Universidade Federal de Sergipe. O gado podia penetrar o sertão. Não tinha o problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca, se a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira, tinha na amplitude do sertão o caminho de sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. E aí vem a pergunta, assinale a única alternativa não contida no texto. Professor, o senhor está aí todo bonitão, cabelo nos olhos, mas eu já esqueci o texto. Então volta ao texto. O gado podia penetrar o sertão. Não tinha o problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. Claro, cana-de-açúcar é diferente, não é?
A gente não consegue ver a cana-de-açúcar andando. Cana-de-açúcar, vai lá para o outro lado. Não vai. Mas o boi transporta a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca. Sem a complexidade da agricultura, a mão de obra era pouca. Sem a complexidade da agricultura, repita comigo, a mão de obra exigida era pouca. Sem a complexidade da agricultura. A mão de obra exigida era pouca, sem a complexidade da agricultura. Diga amém. Principalmente da canavieira. Tinha na amplitude do sertão o caminho de sua expansão, acompanhando os rios ao interior. Digo amém, amém. Aí vem a nossa pergunta. Agora vem a nossa. Aí vem a nossa pergunta. Olha lá. Assinale a única alternativa não contida no texto. A criação do gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. Isso estava no texto? Sim. Você já estudou interpretação de texto, inclusive, está estudando, com a melhor professora da área aqui do estado de Roraima, a professora Wanda, que dá verdadeiros shows nas aulas de português. Então você já estudou isso? A criação do gado era pouco exigente com respeito à mão de obra? Isso estava no texto? Sim. A agricultura açucareira era a atividade mais complexa que a criação de gado. Isso estava no texto? Sim ou não? Há uma pedra aqui. A agricultura açucareira era a atividade mais complexa do que a criação do gado? Será se o texto diz isso? Claro que diz. Olha lá. A mão de obra exigida era pouca. Sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira. Questão de prova da Universidade Federal do Estado de Sergipe. C. A penetração do gado no sertão não envolvia custos no transporte. Isso está no texto? Sim. Dizia, inclusive, que o gado transporta a si mesmo. Letra D. A pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas. E a letra E. O sertão apresentou-se como caminho adequado para a expansão e criação de gado, ou do gado. Onde está a alternativa? Onde está a alternativa? A letra D, claro. Por isso que eu me orgulho em ser seu professor. Não está no texto que a pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas. Por isso que eu me orgulho em ser seu professor. Aí a gente abandona a expansão colonial do Brasil e entra no século XVIII, que é o ciclo da riqueza, o ciclo do ouro, o ciclo da mineração. Eu falei aqui, quando começamos o nosso curso, que quando pensamos na formação econômica do Brasil, encontramos o Brasil dividido em 3 ciclos econômicos, ou a nossa economia dividida em 3 ciclos econômicos. Você está lembrado disso? Diga sim. E eu disse assim, olha, todas as vezes que você pensar na história econômica do Brasil, lembre-se que séculos XVI e parte do século XVII, o Brasil vive um ciclo econômico que denominamos de o ciclo da cana de açúcar ou ciclo açucareiro. Estão lembrados disso? Digam sim. Meus queridos alunos de Caroebe, Pacaraima, Mucajaí, Entre Rios, Santa Maria, o que mais?
a Majari, enfim, todos, Boa Vista, todos os queridos alunos que estão conectados ao pré-vestibular da Univir, estão lembrados que eu disse assim, séculos 16 e 17, economia açucareira. E no século 17 o açúcar entra em crise, desculpem, graças a quê? O que foi decisivo para a crise do açúcar brasileiro em 1754. Estão lembrados? Sim, professor, claro. Estudei isso a semana passada. A expulsão dos holandeses. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, foram produzir açúcar nas Antilhas, tendo sido decisivo para a crise da nossa economia açucareira. Então, século XVI, XVII, a cana-de-açúcar é quem mandava, é quem reinava no interesse da metrópole, no interesse de Portugal. Século XVII, o açúcar está em decadência. Chegamos ao século XVIII e vamos viver um outro ciclo econômico. Século XVIII, vamos viver o ciclo do ouro, ou o ciclo da mineração. Como é fácil estudar história com um professor que facilita a sua vida, e é o meu caso. Está aí. Século XVIII, vamos vivenciar o ciclo da mineração. As atenções de Portugal e da Europa se voltam não mais para o Nordeste, não mais para o Nordeste açucareiro, mas para a região de Minas, para a região Sudeste, notadamente para Minas Gerais. Tudo bem? Século XVIII, as pessoas não sonham, não sonham mais com cana-de-açúcar, mas com ouro. Eu costumo até dizer, e disse aqui quando estudamos essa linha do tempo, que o ouro, ele é muito sedutor, não é? A mineração, o garimpo é sedutor. Uma coisa é eu querer sair daqui para o Iramutã, por exemplo, para lá fazer o cultivo de uma determinada cultura, cana-de-açúcar, soja, arroz. Outra coisa é eu sair daqui para o Iramutã, sabendo que lá tem ouro ou diamante. Certamente a minha decisão de garimpar é uma decisão tomada de forma muito mais rápida do que o cultivo de uma determinada cultura, de um determinado produto. Tudo bem? Então a mineração terminou atraindo milhares e milhares de portugueses para a colônia. Então século XVI e XVII, cana-de-açúcar, século XVIII, mineração, sendo que a mineração é um ciclo que passa rápido, não é? Porque esgota, não é? O minério. E aí chegamos ao século XIX, vamos vivenciar um outro ciclo econômico, que é o ciclo do café. E você está lembrado, quando estudamos isso, que eu até perguntei assim, e se cair numa prova a seguinte pergunta, marque a opção que corresponde aos ciclos econômicos do Brasil colônia. Está lembrado disso? E aí eu perguntei, você marcaria isso? Cana-de-açúcar, mineração e café? Quando eu perguntei, as minhas técnicas aqui na gravação responderam sim. E sabe o que aconteceu com elas? Sabe ou não? Levaram uma pedrada. Porque, apesar de falarmos em 3 ciclos econômicos, 2 corresponderam ao Brasil colônia e um ao Brasil império, que é o café. Tudo bem? Então, no Brasil colônia, cana-de-açúcar e mineração, assunto que a gente começa a estudar, e o café só do século XIX, Brasil império, principalmente o café foi a partir de 1850, quando os Estados Unidos começaram a comprar o café brasileiro. Isso aqui é muito importante, porque a partir de 1850,
os Estados Unidos tornaram-se os principais compradores do café brasileiro. E aí veio um outro problema. Em 1929, o mundo viveu a maior crise do capitalismo mundial. Os Estados Unidos quebraram, não podiam mais comprar o nosso café, e aí a economia cafeira entrou em crise a partir do início da década de 30. Tudo bem? Uma outra coisa importante a destacar aqui é que, em que pese a gente falar em ciclos econômicos, esse conceito não pode ser um conceito totalmente fechado, porque pressupõe-se que quando eu falo em ciclo econômico, pressuponho que terminou um ciclo e veio um outro, percebe? Então tínhamos cana-de-açúcar, acabamos com esse ciclo econômico, veio a mineração, depois acaba a mineração e veio o café. E não é bem assim. Essas atividades econômicas, ou pelo menos parte delas, conviveram paralelamente com outras atividades. No entanto, em um determinado momento, as atenções se voltavam mais para uma determinada atividade. Ou seja, mesmo na época da cana-de-açúcar, tivemos outras atividades econômicas complementares, paralelas. Por exemplo, a pecuária, o tabaco, não é? As drogas do sertão. Mais tarde, lá na mineração, século XVIII, a cana-de-açúcar não deixou de existir. Por isso que esse termo ciclo não deve ser uma coisa totalmente fechada. Mesmo no auge da mineração, a cana-de-açúcar continuou sendo ainda o principal produto de exportação do Brasil. Então, a cana-de-açúcar não desaparece com a mineração, tudo bem? Mesmo em século XVIII, no século XVIII da mineração, o algodão, principalmente no Maranhão, ocupou um papel de destaque, atendia inclusive aos anseios da indústria têxtil da Inglaterra. E mesmo no século XIX, com o café, a cana-de-açúcar também não desapareceu. Então você nunca marca numa prova que com o surgimento de uma nova atividade econômica, que ganhou destaque durante o período colonial ou imperial, a atividade econômica antecessora desapareceu por completo. Não, uma atividade econômica foi vivendo paralelamente com a outra, tudo bem? E aí, o nosso assunto que a gente passa nesse momento a ver, e claro, não vamos conseguir concluir hoje, seguiremos na aula passada, é sobre o século XVIII, a mineração. Se eu fosse você, eu anotaria no seu caderno assim, você está anotando no seu caderno, principais características do século XVIII no Brasil. Porque nós estudamos as características dos séculos XVI e XVII, economia açucareira, mão de obra escrava, a vida girando em torno dos engenhos, não é? A economia concentrada na região Nordeste, a capital sediada em Salvador. Quando eu saio do século XVII e ingresso no século XVIII, eu vou ter características diversas, características diferentes. Ainda que algumas características permaneçam, não é? Porque não há uma ruptura com o passado do dia para a noite, não é? Você quer a prova disso? É que, independentemente da tua idade, provavelmente você ainda traz características que você herdou, pode ser até do meio ambiente que você vivenciou na sua infância. Então, eu sou Claudinho hoje, com 23 anos de idade, mas parte do meu comportamento advém da época em que eu convivi com meus pais, com meus irmãos. Então, não há uma ruptura do passado para o presente, uma ruptura imediata. Características do passado continuam presentes no presente, tudo bem? Então, mas, de forma geral, as características da sociedade brasileira do século XVIII são diferentes das características do Brasil dos séculos XVI e XVII. Tudo bem? E aí, olha lá, a mineração no Brasil colonial. Vamos fazer o seguinte, e aí veja lá, a descoberta de minas de ouro por bandeirantes paulistas
Falamos isso no início do nosso encontro, quando falamos da Guerra dos Emboabas. Você está lembrado disso? A descoberta de Minas por bandeirantes paulistas, a descoberta de Minas por bandeirantes paulistas no século XVII provocou grande agitação. Gente de Portugal e de outras capitanias brasileiras se dirigiam para Minas Gerais, região mineradora, por isso o nome Estado Minas Gerais, na esperança de enriquecerem facilmente. Calcula-se que uma média de 800 mil pessoas saíram de Portugal para o Brasil só no século XVIII. Não é à toa que o rei de Portugal, por meio de um decreto, proibiu a vinda de mais portugueses para o Brasil, porque Portugal estava ficando quase sem ninguém. Então a mineração foi um grande atrativo populacional, promovendo uma grande concentração de portugueses na região das Minas Gerais, fazendo com que o estado de Minas, ainda hoje, seja um estado, um dos mais populosos do Brasil. Tudo bem? Mas vamos fazer o seguinte, como nós vamos seguir ainda na próxima aula, estudando a mineração, estudando o século XVIII com suas principais transformações, a gente vai parar por hoje. E aí na próxima aula a gente segue estudando esse grande momento de transformação na colônia brasileira. Eu gostaria de continuar, é verdade, mas como diz o filósofo Piton da Escandinávia balcânica, tudo que é bom dura pouco, mas o suficiente para se tornar inesquecível. E é exatamente por isso que eu tenho que partir, com o coração morrendo de saudade, e já ansioso para termos um novo encontro logo mais. Será rápido, será vapt-vupt, e o salário,